Meu nome é Clara Vasconcelos, tenho 28 anos. Durante muito tempo, acreditei que o problema da minha vida era não ser boa o suficiente. Há exatamente um mês, minha mãe colocou uma caixa de papelão nas minhas mãos e disse, sem sequer olhar para o meu rosto: use o notebook velho do seu irmão. Você ainda não conquistou o direito de ter algo melhor. Meu irmão, Daniel, sorriu do outro lado da sala. Era o mesmo sorriso que eu via desde criança. O sorriso de quem sempre recebia tudo primeiro. Ele ganhou o carro quando completou 18 anos. Eu ganhei um passe de ônibus. Ele estudou na universidade que sempre quis. Eu ouvi que faculdade particular era um desperdício de dinheiro. Ele tinha um quarto enorme, reformado 2 vezes. Eu continuei dormindo no antigo quarto de hóspedes, onde a pintura descascava toda vez que chovia. Durante anos aceitei tudo isso porque acreditava que meus pais estavam apenas tentando fazer o melhor para a família. Hoje sei que estava completamente errada. Naquela semana eu tinha sido chamada para uma entrevista na Aurora Digital, uma das maiores agências de marketing de São Paulo. Era a oportunidade que eu esperava havia quase 4 anos. Passei noites inteiras montando meu portfólio. Aprendi design sozinha assistindo vídeos gratuitos, estudando depois do trabalho e aceitando pequenos projetos para clientes que mal podiam pagar. Mesmo assim, cada vez que eu conseguia um bom resultado, alguém em casa encontrava uma maneira de diminuir minha conquista. Meu pai dizia, freelance não é trabalho de verdade. Minha mãe completava, você precisa aprender a ser mais como o Daniel. E Daniel sempre encerrava a conversa com a mesma frase, você tem talento, Clara, mas talento sem disciplina não leva ninguém longe. Depois de ouvir isso tantas vezes, comecei a acreditar. Mesmo quando meus clientes elogiavam meu trabalho, aquela voz continuava na minha cabeça. Na noite anterior à entrevista, pedi apenas uma coisa. Mãe, eu só preciso de um blazer simples. Posso devolver o dinheiro quando começar a trabalhar. Ela nem pensou antes de responder. Não vamos gastar dinheiro com uma entrevista que talvez nem dê certo. Alguns minutos depois voltou carregando uma sacola antiga. Dentro havia um blazer cinza, enorme, com mangas compridas demais e tecido completamente fora de moda. Era do seu pai. Dá para usar. Passei a noite inteira ajustando aquela roupa com linha, agulha e 4 alfinetes de segurança. Enquanto costurava, fiquei olhando meu reflexo no espelho do banheiro. Por alguns segundos pensei em desistir. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu realmente não fosse boa o bastante para trabalhar numa empresa daquele tamanho. Então olhei para meu notebook velho. Ali estavam mais de 20 projetos que eu tinha criado completamente sozinha. Nenhum deles tinha sido feito pelo Daniel. Nenhum deles tinha recebido ajuda dos meus pais. Tudo aquilo era meu. Respirei fundo. Na manhã seguinte entrei no prédio da Aurora Digital tentando esconder os alfinetes do blazer. Quando a recepcionista pediu que eu aguardasse, percebi algumas pessoas olhando discretamente para minha roupa. Fingi que não notei. Poucos minutos depois chamaram meu nome. A sala da entrevista tinha 3 pessoas. 2 gerentes e uma mulher de aproximadamente 50 anos. Ela permaneceu em silêncio enquanto eu entrava. Mas seus olhos não foram para meu rosto. Foram direto para o blazer. Ela observou cada detalhe. Os ombros largos. As mangas dobradas. Os alfinetes escondidos. Depois voltou a olhar para mim. Sua expressão mudou completamente. Sem dizer uma única palavra, levantou-se da cadeira, tirou o próprio blazer azul marinho e colocou sobre meus ombros. Fiquei sem reação. Ela sorriu de forma calma e disse, agora sim. Os 2 gerentes também ficaram surpresos. A entrevista começou normalmente. Falamos sobre identidade visual, campanhas digitais, branding e experiência do usuário. Pela primeira vez em muito tempo senti que alguém estava realmente interessado no meu trabalho, e não na opinião da minha família. Quando tudo terminou, os gerentes saíram da sala. A mulher permaneceu sentada. Ela cruzou as mãos sobre a mesa e me encarou por alguns segundos. Então falou bem baixo. Clara, eu acho que você ainda não faz ideia de quem realmente queria impedir que você chegasse até aqui. Saí da sala completamente confusa. A entrevista tinha terminado muito melhor do que eu imaginava. Mas aquelas últimas palavras não saíam da minha cabeça.
Você ainda não faz ideia de quem realmente queria impedir que você chegasse até aqui. Durante todo o caminho para casa tentei encontrar um sentido naquilo. Será que ela estava falando dos meus pais? Ou de outra pessoa? Naquela noite, meu celular tocou. Era Daniel. Achei estranho. Meu irmão nunca ligava para saber como eu estava. E então, como foi a entrevista? Perguntou com uma voz calma demais. Contei apenas que tinha corrido tudo bem. Houve alguns segundos de silêncio. Depois ele perguntou: essa empresa é a Aurora Digital mesmo? Meu coração acelerou. Eu nunca tinha dito o nome da empresa para ele. Na verdade, só minha mãe sabia. Sim, por quê? Ele respondeu rapidamente. Ah, nada. Só fiquei curioso. Desligou menos de 1 minuto depois. Fiquei olhando para a tela do celular. Algo estava errado. Muito errado. No dia seguinte resolvi pesquisar mais sobre a Aurora Digital. Enquanto navegava pelo site da empresa, encontrei uma página chamada Nossa Equipe. Comecei a olhar os perfis dos funcionários apenas por curiosidade. Foi então que parei de respirar. Ali estava Daniel, vestido de terno, sorrindo para a câmera. Diretor de estratégia criativa. Meu irmão trabalhava naquela empresa havia quase 5 anos. 5 anos. E nunca tinha contado para mim. Senti um frio percorrer meu corpo inteiro. Cliquei em seu perfil. A pequena biografia parecia normal no começo. Mas bastaram algumas linhas para eu perceber que havia algo muito errado. Filho de uma família humilde, cresceu enfrentando dificuldades financeiras. Trabalhou desde cedo para pagar seus estudos e ajudar seus pais. Aprendeu design usando computadores antigos enquanto dividia o quarto com sua irmã mais nova. Continuei lendo. Cada frase parecia arrancar um pedaço da minha história. Porque aquela não era a vida dele. Era a minha. Fui eu quem trabalhou desde os 17 anos. Fui eu quem estudou usando equipamentos antigos. Fui eu quem dividiu um quarto apertado durante quase toda a infância. Daniel sempre teve computador novo. Celular novo. Cursos pagos. Tudo. Ele havia transformado minha vida na biografia dele. Tirei capturas de tela imediatamente. 1, 2, 5, 10. Não sabia exatamente por quê, mas alguma coisa dizia que eu precisaria daquilo. Na manhã seguinte recebi um e-mail. Não era do setor de recrutamento. Era da presidente da empresa. Clara, gostaria de conversar com você pessoalmente. Esta reunião não está relacionada ao processo seletivo. Meu estômago gelou. Respondi confirmando o horário. No dia seguinte voltei à Aurora Digital. Desta vez fui recebida pela assistente da presidente. Ela me levou até uma sala ampla, com paredes de vidro. A mulher que havia me emprestado o blazer estava me esperando. Assim que entrei, ela fechou a porta. Obrigada por ter vindo, Clara. Sentei em silêncio. Ela respirou fundo antes de continuar. Preciso fazer algumas perguntas. E peço que responda com sinceridade. Concordei com a cabeça. Durante quase 40 minutos contei tudo. Falei sobre minha infância. Sobre as roupas usadas. Sobre os computadores antigos. Sobre as oportunidades que sempre eram dadas ao Daniel. Ela ouviu sem me interromper. Quando terminei, abri uma pasta que estava sobre a mesa. Dentro havia impressões da biografia do meu irmão. Relatórios internos. Avaliações de desempenho. Ela deslizou os documentos até mim. Daniel contou exatamente essa história para toda a empresa. Olhei para ela sem conseguir dizer uma palavra. Nós acreditamos que ele construiu a carreira sozinho. Sempre usamos sua história como exemplo de superação. Ela fez uma pausa. Depois disse algo que mudou tudo. Mas quando vi você entrando aqui usando aquele blazer preso com alfinetes, percebi que a pessoa certa da história talvez estivesse sentada na minha frente. Meu coração disparou. Ela continuou. Depois da sua entrevista, Daniel veio imediatamente ao meu escritório. Franzi a testa. Ele perguntou como você tinha ido. Fiquei em silêncio. E tentou convencer a empresa de que você não estava preparada para trabalhar aqui. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Então ela abriu outra pasta. Clara, antes de tomar qualquer decisão, preciso descobrir quem está dizendo a verdade.
Naquele instante percebi que aquela história estava apenas começando. Saí daquela reunião sem conseguir organizar meus pensamentos. Pela primeira vez, alguém de fora da minha família tinha confirmado aquilo que eu sempre senti, mas nunca consegui provar. Daniel não apenas conhecia a empresa onde eu faria a entrevista. Ele estava tentando impedir que eu fosse contratada. Durante 2 dias permaneci em silêncio. Não contei nada para meus pais. Também não procurei Daniel. Queria entender até onde aquela mentira chegava. Na sexta-feira à tarde, meu telefone vibrou novamente. Era uma mensagem da presidente da Aurora Digital. Clara, preciso que venha à empresa na segunda-feira. Descobrimos novas informações. Na segunda cheguei alguns minutos mais cedo. A assistente me levou para a mesma sala de reuniões. Desta vez havia outra pessoa presente. A diretora de recursos humanos. Assim que me sentei, a presidente colocou uma pasta sobre a mesa. Verificamos todas as informações apresentadas por Daniel durante os últimos anos. Ela abriu os documentos. Descobrimos que parte da história usada por ele nunca apareceu no currículo de contratação. Franzi a testa. Ela continuou. Essa narrativa surgiu apenas depois que ele foi promovido pela primeira vez. A diretora do RH mostrou outra folha. Também confirmamos que você realmente estudou os cursos que ele dizia ter feito nas condições difíceis que descrevia. Meu coração acelerou. Tudo aquilo estava sendo registrado oficialmente. A presidente respirou fundo. Ainda precisamos ouvir o Daniel. Poucas horas depois ele foi chamado ao escritório. Eu não participei da conversa. Esperei em outra sala. Quase 1 hora mais tarde a presidente voltou. Seu rosto dizia tudo. Ele negou tudo no começo. Depois afirmou que vocês dois tiveram uma infância parecida. Quando mostramos os documentos, mudou novamente a versão. Disse que talvez tivesse exagerado alguns detalhes para inspirar outras pessoas. Mas aquilo não era exagero. Era outra vida. Era a minha. Na manhã seguinte recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Clara, por que a empresa do Daniel está fazendo perguntas sobre nossa família? Respirei fundo. Porque alguém contou uma história que nunca aconteceu. Ela ficou em silêncio. Depois respondeu: você deveria deixar isso para lá. Sorri sem alegria. Era sempre a mesma frase. Deixa para lá. Foi quando percebi que minha mãe sabia muito mais do que dizia. Naquela noite resolvi visitá-los. Cheguei pouco antes do jantar. Enquanto minha mãe terminava de preparar a comida, o celular dela ficou sobre a bancada da cozinha. A tela acendeu. Uma mensagem apareceu. Era de Daniel. Sem pensar 2 vezes, olhei. Mãe, não conta nada para Clara. Se ela descobrir tudo, minha carreira acaba. Meu coração disparou. Rolei um pouco mais. Outra mensagem. Você precisava convencer ela a desistir daquela entrevista. Eu quase perdi tudo. Logo abaixo estava a resposta da minha mãe. Fiz o que pude. Ela nunca me escuta como antes. Senti um vazio enorme. Durante anos pensei que minha mãe apenas preferia meu irmão. Mas aquilo era diferente. Ela participava de tudo. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Voltei o telefone para o mesmo lugar segundos antes de ela entrar na cozinha. Durante o jantar ninguém percebeu que eu já conhecia parte da verdade. Meu pai falava sobre trabalho. Minha mãe fingia que nada tinha acontecido. Daniel nem apareceu. Quando fui embora, recebi outra ligação da presidente. Clara. Sua voz parecia séria. Amanhã teremos uma reunião definitiva com Daniel e o RH. Precisamos que você esteja presente. Perguntei apenas uma coisa. Vocês já decidiram no que acreditam? Ela respondeu sem hesitar. A verdade sempre deixa rastros. E agora nós encontramos todos eles. Naquela noite quase não consegui dormir. Depois de anos sendo tratada como a filha que nunca era suficiente. Finalmente chegava o dia em que alguém ouviria a minha versão da história. Na manhã seguinte cheguei à Aurora Digital alguns minutos antes do horário marcado. A sala de reuniões já estava preparada. A presidente estava sentada ao lado da diretora de recursos humanos. Pouco depois, Daniel entrou. Olhou para mim por apenas um segundo e se sentou como se nada estivesse acontecendo.
A presidente iniciou a reunião. Daniel, encontramos várias inconsistências na história que você contou à empresa ao longo dos últimos anos. Ele permaneceu calmo. Deve haver algum engano. A diretora de RH colocou alguns documentos sobre a mesa. Confirmamos sua formação, seus registros acadêmicos e as informações que você forneceu quando foi contratado. Daniel respirou fundo. Eu nunca menti. Então a presidente deslizou outra pasta. Dentro estavam as capturas de tela da biografia publicada no site da empresa, onde ele afirmava ter vivido exatamente a vida que, na verdade, era minha. Ela falou com firmeza. Essa história não pertence a você. Pela primeira vez, Daniel perdeu a expressão de confiança. Tentou mudar de assunto. Disse que eu estava exagerando. Depois afirmou que nossas experiências eram parecidas. Mas nenhum documento confirmava isso. Em seguida, a presidente apresentou outro elemento: as mensagens entre ele e nossa mãe. O silêncio tomou conta da sala. Daniel olhou para mim sem conseguir esconder o nervosismo. Ainda tentou dizer que tudo havia sido um mal-entendido, que só queria proteger sua posição na empresa. Mas era tarde demais. A diretora de RH fechou a pasta. Depois de analisar todas as evidências, concluímos que você apresentou uma narrativa falsa para obter reconhecimento profissional e ainda tentou impedir que sua irmã participasse do processo seletivo em igualdade de condições. Daniel abaixou a cabeça. Pela primeira vez, não havia desculpas. Não havia lágrimas. Não havia ninguém para defender suas escolhas. A presidente respirou fundo antes de anunciar a decisão. Seu contrato está encerrado a partir de hoje. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois pegou seus pertences e saiu da sala sem olhar para trás. Assim que a porta se fechou, senti um peso enorme desaparecer. Não era felicidade. Era alívio. Anos de comparação, humilhações e dúvidas finalmente tinham chegado ao fim. A presidente sorriu para mim. Clara, durante todo esse processo observamos não apenas seu talento, mas também sua postura. Ela empurrou um envelope na minha direção. Abri devagar. Era uma proposta oficial de trabalho. Designer de marca. Aurora Digital. Olhei para ela sem acreditar. A vaga é sua, se ainda quiser fazer parte da nossa equipe. Sorri pela primeira vez em muito tempo. Eu aceito. Naquela noite voltei para meu apartamento. Pouco depois, minha mãe ligou. Atendi. Ela parecia nervosa. Clara, você acabou com a carreira do seu irmão. Respirei fundo. Não fui eu. Foi a mentira que ele escolheu. Contar. Ela tentou justificar tudo. Disse que apenas queria manter a paz da família. Que Daniel tinha mais responsabilidades. Que eu deveria entender. Interrompi pela primeira vez. Passei anos tentando entender vocês. Agora chegou a hora de vocês entenderem o que fizeram comigo. Desliguei sem esperar resposta. Na semana seguinte comecei meu primeiro dia de trabalho. Entrei no prédio usando um blazer novo. Não era caro, mas tinha sido comprado com meu próprio dinheiro. Enquanto organizava minha mesa, percebi algo importante. Eu não precisava provar meu valor para minha família. Precisava apenas acreditar no meu próprio trabalho. Meses depois, participei do lançamento da maior campanha da empresa. Recebi elogios de clientes, colegas e da diretora. Mas o momento mais especial aconteceu quando passei em frente ao espelho do escritório. Parei por alguns segundos. Dessa vez não vi a garota insegura que sempre acreditou ser insuficiente. Vi uma profissional que venceu apesar de todas as dificuldades. Finalmente compreendi uma verdade que ninguém jamais poderia tirar de mim. Algumas pessoas tentam crescer diminuindo quem está ao lado. Outras escolhem crescer pelo próprio esforço. No começo, essa diferença quase não aparece. Mas, com o tempo, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E quando ela aparece, nenhuma mentira consegue permanecer de pé para sempre.